Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre a virtualização. Foi um dos grandes avanços dos últimos anos da computação, não tenho dúvidas nenhumas. Primeiro com VMs e depois com containers. Hoje vamos falar sobre Proxmox, que é um dos softwares mais conhecidos e adotados nos home servers para conseguir então esta virtualização, que mais não é do que pegares no teu hardware físico, partir lá as postas e criarem na camada de software múltiplas máquinas, como se em vez de uma caixa preta com hardware lá dentro, tivesses 5 ou 6. É o milagre da multiplicação. Não dos pães, mas do hardware. Para começar, vens aqui ao site do Proxmox e sacas o ISO para o teu PC. Depois usas um ISO Manager como este do Balena Etcher. Pegas no Proxmox 8.2, selecionas um target que é uma pen drive, fazes select e fazes flash e esperas até ele dizer que está tudo prontinho. Está tudo prontinho para começares. Ele pode demorar um bocadinho. Acho que vai demorar um bocadinho. Temos que ser pacientes, meus amigos. Flashing. 1%, 2%. Ok, 2 minutos. Também não é 3 minutos. Também não é assim uma cena. E voilà. Flash complete. Portanto, esta pen que aqui está, este vídeo tem o patrocínio de Delta Cafés, não tem nada, a Delta deu-me foi uma pen. Isto que aqui está já está então pronto para arrancar o install do Proxmox. Só preciso despetar isto numa porta USB do meu servidor e garantir que a BIOS está então a arrancar em primeira mão pela porta USB. E só se não tiver lá nada que seja bootable, então é que ele depois vai para os discos SSD. É isso que eu vou fazer, mas antes tenho que ir buscar o meu servidor porque ele não está aqui. Já bem. Portanto, vou entrar na BIOS. Normalmente é carregar no F11 várias vezes ou então no Escape enquanto o PC está nos primeiros momentos do arranque. Aqui no Startup tenho que ir aqui então fazer as Boot Options. F10, Save and Reset. Deixar passar aqui o boot, não vou entrar na BIOS, cá está, o instalador do Proxmox. Portanto, é isto que tens que fazer, alterar na tua BIOS para garantir que arrancas a partir de USB. Então, lês aqui todo o User Agreement, aposto que vais ler isto e depois fazes aqui no cantinho, I agree. Eu estou a fazer isto só com o teclado, não vou ter rato. Depois, tens aqui então o Proxmox Virtual Environment, tens que escolher onde queres instalar. Cá em baixo tens este target, podes abrir aqui os options, é isso que eu vou fazer. E depois, aquilo que eu vou fazer é, neste diálogo, vou escolher então ZFS RAID 1 e escolher os meus 2 SSDs. Assim vou ter redundância no Proxmox. Local Time Zone and Selection. Aqui em baixo podes então definir Portugal, Next. E agora aqui temos então Administration Password and Email Address. Next. E agora então tens o Management Network Configuration. Aqui podes ver então que eu aqui tenho duas redes que dizem respeito a estas duas portas Ethernet aqui atrás, portanto a que está ligada é a EP4S0, que é a que eu vou então escolher. E depois precisas de um domain name local e depois tens que lhe dar então um IP que garantas não está alocado a nenhum equipamento na tua rede. Fazes Next e tens aqui então todo o sumário, portanto fazes Install. Portanto, o teu PC vai fazer restart sozinho e quando voltar à vida vai arrancar o Proxmox, até que vai terminar numa janela como esta que tu vais ver aqui. E que tem então o IP que tu deves navegar no teu browser para aceder ao Proxmox. E navegando então para este endereço tens este painel, já não precisas da tua máquina, de acesso físico à tua máquina, porque agora podes aceder através do browser. Naturalmente não tens certificado SSL, portanto vais ter este alerta, tens só que fazer Advance and Proceed Anyway. E depois vais ter então aqui o painel Boas-vindas do Proxmox VE, onde tens que colocar naturalmente o username e a password que definiste. Agora que tiramos a instalação fora do caminho e já temos o nosso Proxmox, vamos ver então o UI. A primeira coisa que te aparece é esta coisa horrível, no Valid Subscription, e tu começas logo, o quê? Uma licença? Vou ter que pagar? Calma, nada disso, Proxmox é gratuito, mas ele vem com este Enterprise Mode ativo e por isso tens que dizer ok e ignorar sempre que isto aparece. Ou então, como vamos fazer a seguir, vamos desabilitar a parte Enterprise porque nós não precisamos dela. O Enterprise é um módulo pago que tu pagas uma licença e depois tens direito a suporte do Proxmox VE, da equipa Proxmox VE, porque de resto Proxmox é gratuito. E agora vamos fazer aqui um freestyle. Deixa-me dizer, aqui do lado esquerdo vais ter então a navegação pelos diferentes items. E o primeiro é o Data Center, porque Proxmox é desenhado para ter
então múltiplos servidores a correr Proxmox na tua casa ou dentro da mesma rede, formando um cluster. E depois podes controlar todos a partir deste UI, o que é bastante útil. No meu caso, eu só vou ter um, por isso eu não te vou poder mostrar com todos, mas podes adivinhar que este PV é então a minha máquina e depois terias aqui outras em baixo. Podes ver aqui uma vista, um sumário então de todo o teu cluster, que tem então os nós, mais uma vez só tenho um online, e depois ele agrega a informação das virtual machines, dos containers e como é que estão os recursos do ponto de vista do cluster. E depois tens aqui uma vista detalhada por cada nó. Depois tens a questão da subscrição que já lá vamos. Então aqui tu consegues gerir o storage, as permissões, os backups, políticas de replicação ao nível do cluster. Depois tens para cada máquina então um item. Clicando aqui na tua máquina vais ter o submenu adaptado para esta máquina em específico e podes fazer aqui muitas coisas ao nível da máquina em si. Já desceste o nível do cluster para aqui. Podes escrever notas, às vezes é bastante útil pôr notas sobre a máquina que tens, principalmente em sistemas mais complexos com múltiplas máquinas. E depois podes abrir uma shell diretamente para a máquina e assim ficas logo aqui com uma shell pronto a correr comandos, é muito útil. Tens o sumário com toda a informação de qual é o estado da máquina, as características, um histórico gráfico de utilização de CPU, o load, a memória, a tua network, ou seja, todos os importantes recursos da máquina estão aqui monitorizados. Depois tens também informações de sistema, tens as redes que ele criou. Estás a ver então aqui as minhas duas network devices, estes são equipamentos físicos da máquina e depois ele fez então uma bridge em cima da porta física N4, que depois deu-lhe este IP. Tens DNS, tens hosts, tens, se quiseres configurar aqui os host files da máquina, tens configurações de tempo, options, bom, é navegar aqui mais ou menos, grande parte destas coisas são explicativas por elas próprias. Depois tens a parte de updates, é muito importante tu manteres então a tua máquina updated. O problema aqui é que tens neste momento um repositório Enterprise sem ativação e por isso se vis nas tarefas que estão aqui em baixo, ele está a tentar fazer os updates, mas falha. Ele rotinamente vai correr este apt-get update para fazer update de todas as livrarias e dependências da tua máquina, mas como nós neste momento só temos aqui configurado o repositório Enterprise, sem licença não consegues fazer o update, algo que mais à frente já vamos corrigir. Depois tens Firewall, Proxmox tem uma firewall que tu podes configurar, a própria, e depois tens a parte dos discos. Aqui vais ter LVM e ZFS, são os tipos de gestão de discos disponíveis. Podes criar aqui, por exemplo, a tua pool ZFS com os teus HDDs. Podes ver que neste momento eu não fiz pass-through nenhum e por isso tenho então aqui os 4 HDDs. São os que começam normalmente por SD, SDA, SDB, SDC e SSD, todos com 4 teras. E depois tenho os 2 discos então de 1 tera, que já estão então em cima de ZFS. Aqui é a informação dos discos. E depois tens replicação, o histórico de tarefas, tudo referente à tua máquina. Tens aqui submenus para mais rapidamente chegares então à disponibilização das redes da máquina. Podes aqui definir permissões de acesso e depois tens dois, local e local ZFS. Há alguma confusão, mas o teu local está a correr em cima do teu ZFS e é uma diretoria. É onde tu podes guardar as imagens ISO e os templates para os containers. Então neste local. Depois no ZFS podes ter esta então a diretoria, é o disco que depois vai ser disponibilizado para as VMs e os containers propriamente ditos, que são criados a partir destas imagens e destes templates e destes ISOs. Também podes criar rotinas de backup, podes definir diferentes permissões para diferentes aplicações terem acesso a estes ISOs e estes templates. E portanto, estes dois são então de storage. Podes ver ali pelo ícone, que é uma base de dados. Ok, mas antes de instalarmos a nossa primeira Virtual Machine, vamos resolver primeiro esta questão do Enterprise Subscription, que está a dar alertas aqui por todo lado e não nos está a deixar a fazer update à nossa instância Proxmox. A forma mais simples de fazer isto, claro que tu podes vir aqui manualmente, remover uns, adicionar outros, é através dos scripts. Este Proxmox V Helper Scripts ajuda-te então a correr scripts no teu servidor, que depois te dão um interface gráfico e que tu podes fazer então as escolhas e ele por trás faz as coisas por ti. É a forma mais simples de conseguir tarefas que são recorrentes e que por isso alguém criou um script e disponibilizou aqui. Atenção às questões de segurança. Convém tu ires ver o script e ver o que é que ele está a fazer.
em princípio tens uma comunidade a utilizar, mas alguma última versão pode ter introduzido algum bug de segurança ou permissões a mais ou o que for na tua máquina e, portanto, cuidado com os scripts que corres. Tens, por exemplo, scripts para instalar o Home Assistant. Podes instalá-lo, por exemplo, como o Home Assistant OS em cima de uma VM, ou então só o core como um container. As coisas que são mais comuns, então vão ter aqui um script. Tens também a parte para Zigbee, se quiseres depois também então ter, por exemplo, a Dcons, que é um add-on que vem no OS. Se instalares como um container, depois vais ter que instalar a Dcons também como um container e fazer a tua ligação entre os dois. Tens coisas de monitorização, Docker, sistema operativo. Tens aqui muitas coisas, mas nós vamos correr este Proxmox VE Tools, vamos correr este Post Install, que te vai permitir então resolver o problema do No Subscription Repo. Vais instalar o No Subscription Repo para poderes fazer os updates a partir de lá e não a partir da Enterprise Repo, que vamos fazer Disabled. Então, mais uma vez, vai ver o script que está aqui. Isto no fundo é um ficheiro SH com instruções, Shell Script, e vai lá ver o que é que ele faz. Quando tiveres a certeza que está tudo ok, fazes copy deste script, vens ao teu VE e abres aqui uma shell com ele na tua máquina. E só tens mesmo que fazer o paste aqui do teu script. Desculpa, eu carreguei para aqui mal. Vou só aqui fazer então o paste. E corres. E ele está-te a perguntar então se queres correr este script, dizes que sim e vá lá. Agora tens aqui uma janela que te vai auxiliar nas tarefas que tu queres fazer. Yes. PV Enterprise is only available to users, so disable, yes. PV No Subscription Repo é o alternativo ao Enterprise, yes. Setback, eu vou dizer não. PVE Test também vou dizer não. Ok, esta é aquela mensagem a lembrar que tu não tens uma subscrição, portanto disable definitivamente. Ok. If you plan to utilize... Ok, High Availability, isto é para quando tens um cluster com múltiplas máquinas, nós não temos. Disable High Availability, yes. Portanto, estão aqui todas as tuas opções que selecionaste. E agora, Update Proxmox Now, yes. E agora ele vai, no fundo, estar a correr com aquele script, então todas as ações e comandos necessários para cumprir as instruções que tu deste ao script. Entretanto, não sei porque o script saiu, eu devo ter clicado aqui a algum lado, portanto eu fiz rerun, podes ver as opções que escolhi, se quiseres escolhe igual. E agora está a fazer então o update, temos que esperar. Quando terminar, podes ver que então vais ter esta janela Reboot Proxmox VE Now, é o recomendado para ele então aplicar todas estas alterações. Portanto, eu vou dizer sim e vou fazer reboot. Podes ver então que o nosso nó já está online e se clicares nele e vieres então aqui à parte de updates, os repositórios já estão diferentes. Podes ver então que ele desabilitou o repositório Enterprise e criou então o No Subscription. Agora tens aqui um alerta a dizer que ele não é viável para nós de produção, para nós é mais do que suficiente, está mais do que bem. Se vieres aqui à parte de updates, podes ver então se fizeres um upgrade, se tentares forçar um upgrade, ele vai dizer your system is up to date, porque o script também garantiu que fazia então o update. Por isso, agora falta-nos instalar a primeira VM, para tu veres passo a passo como é que se criam VMs. Se tens estado atento aos últimos vídeos, sabes que eu vou então instalar TrueNAS numa VM. Para isso, tu precisas primeiro fazer upload do ISO. Podes fazer upload ou podes fazer download. Vens aqui a este local, escolhes ISO Images e depois eu vou fazer upload porque já tenho o ficheiro então no meu PC. Aqui em downloads TrueNAS Scale, só precisas fazer upload e esperas que a imagem seja então colocada no Proxmox. Podes ver então que task ok, o ficheiro foi importado e agora já podes vir aqui em cima e fazer Create VM. E voilà, tens agora aqui o primeiro ecrã. Isto tem muitas opções. Eu neste vídeo não te vou explicar o que é que são as coisas, vou-te só dizer o que é que eu vou selecionar. Se tu quiseres instalar Proxmox como VM, eu aconselho-te a selecionar exatamente as mesmas opções. Mas num vídeo futuro eu depois vou-te explicar exatamente o que é que cada uma destas tabs controla e quais são as opções que tens e porque é que eu estou a fazer estas escolhas ou que escolhas é que tu deves fazer mediante o teu use case. No fundo, explicar todas as configurações que deves ter atenção antes de lançares a tua VM. Mas isso fica para outro vídeo. Então, tens que dar um nome à tua VM. Eu vou escrever TrueNAS, depois um ID, começa no 100, vai crescendo, eu vou deixar 100 por defeito, esta é a primeira VM. Vou checar Start at Boot, para ela arrancar automaticamente quando o Proxmox arranca. Depois em OS tens de escolher então o ISO que acabámos de fazer download. Para TrueNAS podes deixar o Guest OS em Linux e o kernel nos valores default. Depois em System, a Machine, vou mudar para Q35, isto porque eu tenho que fazer o pass-through então daquela PCIe Express que tem os SATA lá ligados. E depois vou instalar este QEMU Agent, isto é um daemon que corre, ou
como é que eu ia te explicar, daemon? Um processo que corre na VM e que permite então sincronizar informação e comandos com o Proxmox. Facilita, por isso vou colocar este que é o meu agent, vou deixar a BIOS na default e depois tens aqui então o disco, 32 GB, vou só clicar aqui em discard porque são discos SSD, o resto vou deixar exatamente como está. Aqui no CPU vou dar 4 cores, mais do que suficiente, depois podemos rever isto mais tarde e remover se ele não precisar de mais. Na memória é que precisamos ser generosos, porque o ZFS utiliza muito a memória RAM para funcionar como caixa e acelerar a leitura e a escrita nos discos. Por isso eu vou colocar metade daquilo que é a memória que eu tenho disponível neste sistema, que são 64 GB e portanto vou-lhe dar 32 GB. Aqui 32 GB. O Ballooning Device, eu vou desabilitar isto. Isto tem a ver com o facto de o Proxmox, se tiver isto ativo, então a VM, se não tiver a utilizar a memória toda, o Proxmox pode lá ir e tirar memória para gerir noutro sítio qualquer, ou para atribuir a outro sítio qualquer. Sem isto, eu quero que a memória esteja sempre dedicada ao Tornage. Mais uma vez, memória RAM muito importante para Tornage. Next, Network, vou deixar tudo por default, vou utilizar a bridge que o Proxmox criou. Next. Tens aqui todas as configurações, vamos fazer Finish. E agora, podes ver que aparece aqui do lado esquerdo, então, a nossa VM, com o número 100 e com o nome Tornage. Quando clicas lá em cima, ele abre-te a consola e a máquina está desligada. Vamos fazer Start Now para ele arrancar, então, a VM. Podes ver, então, o Proxmox e agora a janela de instalação, porque ele arrancou o ISO que nós lhe demos. Então, vamos fazer o Install. Clicas a Enter e ele vai, então, iniciar o processo de instalação do Tornage. Escolhes a opção 1, Install Upgrade, escolhes o disco, ele tem este que é o Hard Disk, ok, ele diz que vai apagar tudo bem, vamos criar um User Administrador, dás só a password, o user vai ser admin, é aí com esta password e com o user admin que depois vais poder logar no Tornage. Allow EFI boot, sim. Ok, ele acabou-me de dizer que a instalação foi com sucesso, vou fazer ok para ele fazer então reboot da VM. E agora, este é o ecrã, se eu não disser nada ele vai arrancar então o Tornado, vou carregar Enter para acelerar o processo. E quando isto terminar, vai-te aparecer então o IP, tal como aconteceu no Proxmox, o IP para onde podes navegar e então ter a interface gráfica do Tornage no teu browser. Cá está ele, 192, 168, 100, 121, é para lá que vamos navegar. 192, 168, 100, 121. E cá está, porque eu não tenho certificado ainda, ele aparece-me este aviso, vou fazer Proceed e temos o Tornado a correr numa VM. Podes então aqui fazer a password que deste, o user é admin, podes ver o painel de administração do Tornado, que eu não vou explorar muito. A única coisa que te vou mostrar é que neste momento ainda não estão os discos aqui. O Tornado não tem visibilidade sobre os discos. Se eu tentar criar uma pool, podes ver que eu posso pôr aqui test, mas vês aqui No Disks Available. Está deste lado. Vou puxar para aqui. Podes ver aqui No Disks Available. Porquê? Porque nós ainda não fizemos o tal famoso pass-through. Ou seja, neste momento o Proxmox, esta VM ainda não tem no hardware disponível os discos. Eles estão aqui. Se vieres aqui a PV e a Disks, podes ver que eles estão a ser controlados pelo Proxmox, pelo hypervisor. Nós não queremos isso, nós queremos que estes discos sejam controlados diretamente por esta VM. Então temos que vir aqui a hardware e adicionar uma PCIe device, neste caso porque eu tenho mais uma vez uma placa HBA onde estão ligados os SATAs e os 4 discos. Por isso eu venho aqui PCIe device e tenho que fazer raw device aqui e vou dizer então qual é que é o dispositivo, que é este Broadcom LSI, no meu caso, que é o controlador SAS 2008. Portanto, eu seleciono este, digo All Functions e digo isto é uma PCI Express. Faço Add. Podes ver que nas configurações este está ainda a laranja, quer dizer que precisa de um restart para fazer efeito. Por isso, vamos fazer aqui um restart à nossa VM, que eu acho que é aqui, Reboot. Botão direito do rato em cima da VM, Reboot. Yes. E agora vamos esperar. Se vieres aqui à consola, podes ver que ela está aqui a tentar fazer o unmounting e todo o procedimento para depois fazer então o reboot. Ok, guest not running, vamos fazer start now e ele vai novamente arrancar o Tornado. Desta vez
aqui em hardware já deve ter então se vieres aqui a hardware já vês que aqui esta PCI device já mudou então a cor para branco, quer dizer que já está em ação. E agora, se isto foi bem feito, eu acho que aqui no nosso Proxmox já não vão aparecer os discos, exatamente. Podes ver que aqui na parte de discos já só tem os SSDs, já não tem aqueles 4 discos. Porquê? Nós acabamos de dizer ao Proxmox, ignora estes discos e passa-os diretamente, eles vão ser controlados diretamente pela VM do TrueNAS. Por isso, quando agora o TrueNAS voltar a estar disponível, naquele endereço no browser, nós devemos conseguir ver os 4 discos lá. Aqui abrimos TrueNAS, ok, fazemos outra vez a admin e a password e agora podes ver que se eu selecionar isto, já tenho aqui então os 4 discos disponíveis. Se eu lhe der aqui um nome for next e fizer aqui, quero um RAID Z, fazer manual disk, podes ver que estão aqui então os 4 discos de 4 teras. Porque agora é o TrueNAS que controla esses discos diretamente e é assim que se deve fazer, porque ZFS é muito intensivo na escrita e na leitura de dados e precisa mesmo de controlar diretamente o hardware. Se tiveres um hypervisor no meio a fazer tradução e passagem, então vais começar a ter erros e a leitura e a escrita vai ser mais lenta. Mas amigo, o que me interessa é mostrar-te então depois aqui no Proxmox como é que aparece a VM. Tens então uma consola para te ligares diretamente à VM, tal como tens para o servidor. Tens todo o hardware que está disponível para esta VM. Podes, por exemplo, se quiseres passar USB ports, clicas aqui e depois vais ter diferentes formas de dizer qual é a porta que queres passar. E tens aqui outras coisas que podes passar. Serial ports, network devices, discos, podes emular CDs e DVDs. Depois tens aqui todas as opções que escolhemos no início, podes depois fazer alterações. Podes configurar backups, por exemplo, se quiseres fazer um backup, tens que dizer qual é que é, para onde é que vais fazer o backup, qual é o modo, e depois fazes backup e ele acaba por criar um backup da tua VM, que depois podes fazer restore caso aconteça alguma coisa à tua VM. Podes fazer replicação, snapshots, tens firewall, tens também regras de permissões da tua própria VM e portanto isto é a VM. Vou só lançar um container para tu veres como é que trabalham então os containers. Ok, vamos então lançar um container muito simples de Alpine, que é uma versão reduzida de Linux. Vamos aqui então ao nosso local e podes ver que tínhamos então o nosso ISO e à semelhança como os ISOs funcionam para VMs, os templates podem ser vistos da mesma forma para containers. Isso é uma forma de tu então arrancares um container, dás um template. Aqui podes sacar templates que são padrão aqui do Proxmox e ele põe-te aqui então este índice. Por exemplo, se procurares por Alpine, tens aqui então esta versão do Alpine que eu vou fazer download. Ok, e agora que já tenho o template, este é o primeiro passo, eu posso então aqui no meu servidor fazer create container. E agora vais ter exatamente o mesmo ID como nas VMs, podes lhe dar então um hostname, eu vou só pôr aqui Alpine. Depois tens que escolher se queres que o teu container corra com privilégios ou não. Defines uma password, confirmas e depois podes definir se queres ou não SSS keys para fazer login no teu container. Fazes next, depois o template escolhes o que nós acabamos de sacar e depois tens então o disco. Eu vou deixar default 8 GB, chega perfeitamente. Quantos cores queres? Eu vou-lhe dar 2 cores. Next, tens depois a memória que vai ficar então, vou-lhe dar pelo menos 2 GB, vá, só para fazermos aqui o teste. Eu depois vou apagar isto. E depois tens a parte da network, mais uma vez eu vou deixar esta bridge na rede default. E tens o DNS domain que eu não vou pôr e fazes finish. Ok, está ok. E agora o container está aqui a ser criado e é exatamente igual depois em termos de interface à VM. Tens aqui a diferença no ícone e depois podes então, clicando no container, ver qual é que é a saúde dele e abrir logo aqui um SSH, uma consola do container. Podes fazer aqui start. Ele vai então arrancar uma versão Alpine e podes ver, então, tenho aqui, desculpa, isto, não é bem isto que eu quero, root, ok, e estou neste momento com um container Alpine a correr. Podes depois ver que, então, à semelhança das VMs, podes adicionar aqui mount points e pass-throughs para os containers. Por exemplo, se instalares uma Assistant aqui e quiseres depois ter uma pen Zigbee, vais ter que fazer um pass-through.
mas podes também fazer mount points para criar então volumes de storage que fica persistente. Portanto, isto depois já são conceitos de containers que provavelmente tu sabes desse lado. Se não sabes, não te preocupes, porque nos próximos dias, à medida que eu for instalando então o software que eu quero ter a correr no meu home server, eu vou-te mostrar. Eu estava a editar o vídeo e resolvi fazer esta pausa para te esclarecer uma coisa que eu acho que é fundamental, que é aquilo que eu te mostrei foi um LXC container ou Linux container, que estão muito mais próximos do kernel de Linux, mas tu podes querer utilizar os teus containers em cima, por exemplo, de Docker, ou então instalar Portainer, ou Rancher, ou Containerd. Existem muitas tecnologias depois para fazer a gestão dos teus containers, umas com interfaces gráficos mais ricos, outros com linhas de comandos, uns mais perto do kernel, como o LXC, outros um bocadinho mais longe do kernel e mais abstratos. Tu depois tens a decisão de como é que fazes então a gestão dos teus containers no Proxmox. Aquilo que eu vou fazer em vídeos futuros, porque estou bastante familiarizado até profissionalmente, é instalar Docker, Portainer, eventualmente experimentar Rancher para te mostrar. Não te preocupes, porque todos estes vídeos estão aí na calha para vir. Agora vai haver muito conteúdo, vais ficar um software engineering de topo. Prepara-te. Bom, volta para o vídeo, está quase a acabar. E pronto, como podes ver em Proxmox, vimos então como instalar o Proxmox desde raiz, criámos a nossa primeira VM e o nosso primeiro container. E temos então aqui já os nossos discos em pass-through para o TrueNAS. No próximo vídeo provavelmente vou-te mostrar como podes criar então as pools de TrueNAS e os conceitos genéricos e high level sobre ZFS, para que se tu quiseres fazer um setup como este, seja muito fácil para ti. Muito obrigado, comandantes, espero que tenham gostado do vídeo, deixem like, subscribe. Obrigado aos Patreons, passem em patreon.com/jpombo, nós vemos-nos no próximo. Tchau, tchau.